ao nosso eterno Criador a nossa mais profunda gratidão, porque Ele, na sua infinita grandeza, na sua infinita sabedoria, tem cuidado, guiado, protegido, iluminado e abençoado as nossas vidas. Que nós possamos sermos agradecidos pelas copiosas bênçãos do Senhor no nosso viver diário. Eu falarei um pouco sobre os líderes que têm o chamado ou que foram chamados, e falarei sobre aqueles que são oferecidos, que se ofereceram para pastorear, para pregar o Evangelho. No livro de Marcos 16, Altíssimo Criador, nos dê sabedoria, Senhor, para compreender estas verdades. Marcos 16, no versículo 15, o Senhor faz um convite a todos, sem exceção, de ir por todo mundo. Veja aí a expressão: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Qualquer um pode pegar uma Bíblia, alguns folhetos e saírem evangelizando, dando um folheto para um, para outro, fazendo uma oração, compadecendo das pessoas. Este ide são para todos. Agora, pastorear uma igreja, pastorear um rebanho, tem que ter o chamado. Estes têm que ter o chamado, tem que passar pela porta. Então vejam, senhores, para evangelizar qualquer um, o convite do ide, ele é estendido a todos. Agora, para pastorear um rebanho, temos que ter o chamado, temos que passar pela porta. E muitos são os líderes, os pastores, que não têm o chamado. E é o que eu gostaria de falar, que não passaram pela porta, se ofereceram para pastorear um ministério, para pastorear ovelhas, mas não têm o chamado e nem foram chamados. Agora vejam, senhores, estes estão dentro das igrejas, mesmo sem ter sido chamados, se passando como ungidos do Senhor. São homens que jamais o Senhor chamaria para pastorear um rebanho. Eles se ofereceram e vivem dentro dos ministérios, se passando como ungidos do Senhor.
E estes que estão se passando como ungidos, têm ungido outros que nunca receberam o chamado para pastorear, para conduzir um rebanho. E aí veja o Senhor, a Senhora, a situação dos ministérios, das igrejas. Os pastores que têm realmente o chamado do Senhor podem contar nos dedos. O restante foram oferecidos, se ofereceram. E nós sabemos que o Senhor chamou 11 discípulos. Um deles, eu creio, que se ofereceu para seguir a Cristo. Cristo não rejeitou e trabalhou com Judas até no último minuto, tentando salvá-lo. E é o que o Senhor tem feito com muitos pastores que se ofereceram para pastorear o rebanho. E ele não rejeitou estes, mas está trabalhando com a salvação destes, tentando salvá-los até no último momento. E nós sabemos que Judas traiu seu Senhor por podemos dizer, uma bagatela de 30 moedas de prata. E eu diria que na cotação da prata hoje, eu que conheço, trabalho com este mineral, 30 moedas de prata hoje daria uma graninha até boa. Mas muitos são os líderes que estão dispostos a negar o Senhor por bem menos do que 30 moedas de prata. Veja o Senhor, a Senhora. Muitos foram chamados, mas não prezaram pelo seu chamado. O Senhor, quando chama, Ele capacita os chamados. Não é que o Senhor nos chamou, que temos que ir cursar teologia neste ou naquele ministério. Esses estão totalmente enganados. Só podemos irmos cursar teologia em algum ministério se o Senhor nos mandar, se o Senhor nos indicar. No mais, devemos servir ao Senhor na posição que Ele nos chamou. Muitas vezes o Senhor não nos chama para mudarmos de cidade, mudarmos de localidade, de casa, de ministério, porque quando o Senhor nos faz o convite, quando o Senhor nos chama, Ele nos capacita, tendo teologia ou não, tendo cursado teologia ou não, porque nós sabemos que o Santo Espírito é o maior professor. Os ensinamentos daquele
que nos fez o convite, está acima de qualquer ministério de teologia. E aí veja o Senhor, a Senhora, como que muitos líderes, pastores que cursaram teologia estão enganados. Estão achando que por ter sido cursado teologia, a teologia vai respaldar a sua vontade de pregar o evangelho, a sua vontade de conduzir um rebanho, vai lhe capacitar a conduzir um rebanho. Jamais. A condução de um rebanho para pastorear uma igreja, um ministério, temos que ter o chamado do Senhor. Porque quando o Senhor nos chama, Ele nos capacita. Reprisarei tantas vezes. Aqueles que vão pastorear um rebanho deverão passar pela porta do pastor, do verdadeiro pastor das ovelhas. Tem que passar pelos ensinamentos de teologia do Santo Espírito, não os ensinamentos de teologia de terceiros, porque muitas vezes recebemos um chamado do Senhor e vamos cursar teologia neste ou naquele ministério, sem a direção do Senhor, e muitas vezes nestes ministérios de teologia nós vamos desaprender. Vamos perder as grandezas do Santo Espírito na nossa vida. Então, muitos estão nas igrejas pastoreando, conduzindo rebanhos que não foram chamados, não têm os chamados, mas se ofereceram para conduzir algum rebanho. Mas o Senhor não rejeita estes, como não rejeitou Judas. E o Senhor está investindo na salvação destes homens. Honestamente falando, estes homens que não tiveram o chamado, que não têm o chamado, estão fazendo uma lambança com a pregação do Evangelho, onde eu já disse por várias vezes no canal, eles não têm nenhum interesse pela salvação das almas. Porque eu reprisarei tantas vezes, para conduzir um rebanho, para pastorear um rebanho, temos que passar pela porta. Temos que ter o chamado do Santo Espírito. Não é pessoas que se oferecem, líderes oferecidos. Muitos foram os líderes. Eu conheço homens trabalhosos nas suas famílias, problemáticos, que encontrou no ministério de teologia um escape para cursar teologia e dirigir este ou aquele ministério, mas não tiveram o chamado.
não foram chamados, não têm a unção pastoral. E muitos destes que não têm o chamado, creiam o Senhor, a Senhora, estão consagrando outros que também não tiveram nenhum chamado. E aí veja, o Senhor, a Senhora, a situação que se encontra as igrejas, os ministérios, homens que jamais o Santo Espírito os chamaria para conduzir um rebanho, e estes estão passando nas igrejas como ungidos do Senhor, como homens que foram consagrados, escolhidos, requisitados pelo Santo Espírito para conduzir um rebanho. Estes homens, jamais o Senhor, o Santo Espírito, os chamaria para conduzir qualquer ministério, porque não tem unção do Santo Espírito. Não foram chamados, não são chamados e jamais seriam chamados, mesmo cursando teologia ou não. Ninguém pode se oferecer para pastorear um rebanho. Temos que passar pela porta e recebermos o chamado do Santo Espírito para este ministério de tão suma importância, que é da salvação dos homens e das mulheres, que o nosso Salvador derramou seu sangue. Agora pegue aí o seu copo com água e vamos entrar na presença, meu Pai. Abençoe, meu Pai, esta água. Que aquele que participar desta água receba bênçãos e vida em abundância. Meu Pai, para a glória do Cordeiro, que o Senhor possa confirmar o chamado daqueles que foram escolhidos, chamados, que tiveram, que estão tendo uma oportunidade para a pregação do Santo Evangelho, que o Senhor possa capacitá-los cada vez mais no seu ministério. Consagra esta água, que quem desta água beber receberá bênçãos em abundância para a glória do Cordeiro. Vamos participar. Feche os seus olhos e põe as mãos no seu coração. Meu Pai, abençoe a vida deste homem, desta mulher, desta família. Que nós possamos a cada dia, meu Pai, te servir em espírito e em verdade e glorificando o único que é digno na sua glória, na sua grandeza, no seu poder e majestade. Exaltado seja a glória do teu santo nome. Senhor, te abençoe e te guarde a você, todos que fazem parte do seu viver diário. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.